Senadores aprovam um projeto que ajuda a financiar o piso salarial da enfermagem. Presidente do INSS vai ser convidado pelo Senado para explicar a fila de espera na concessão de benefícios. E presidente do Senado destaca a atuação da Justiça Eleitoral no primeiro turno das eleições. Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de outubro. O Senado Notícias está no ar. Hoje os senadores têm reunião marcada em plenário a partir das 4 horas. Devem ser votados 15 acordos internacionais e um financiamento internacional. Vamos acompanhar aqui no telão. O primeiro acordo é de cooperação técnica com a Etiópia. O segundo acordo a ser votado também é de cooperação técnica, mas com a Indonésia. Outro acordo na pauta, ainda de cooperação técnica, é com a Jordânia. Também pode ser votado um acordo de cooperação e facilitação de investimentos com o Suriname. E ainda um acordo com a República do Benin sobre serviços aéreos. Outro acordo na pauta é com o Chile sobre cooperação em matéria de defesa. Os senadores podem votar também um outro acordo sobre serviços aéreos, este com a Guiana. Pode ser votado ainda o texto da emenda de banimento à Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. E também o acordo com o Paraguai sobre localidades fronteiriças vinculadas. Outro item é sobre a Convenção relativa à transferência de pessoas condenadas. Em seguida, pode ser votado acordo de cooperação técnica com o Uganda. Um acordo de cooperação em matéria de defesa com o Líbano. Há também um tratado de extradição de pessoas com o Cazaquistão. Outro acordo é com o Luxemburgo sobre serviços aéreos. Os senadores podem votar também um acordo de cooperação em ciência e tecnologia com Israel. E o último item da pauta prevê crédito externo de até 80 milhões de dólares, firmado entre o município de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a Corporação Andina de Fomento. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira um acordo que abre a possibilidade de viabilizar o pagamento do piso nacional da enfermagem. Todos os partidos orientaram voto favorável à proposta. O piso salarial dos enfermeiros foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que os governos definam qual será o impacto financeiro da medida. Senadores apresentaram projetos para viabilizar o pagamento do piso. Nesta terça-feira, aprovaram a permissão para estados e municípios pagarem os enfermeiros com recursos antes destinados ao combate à Covid-19. São cerca de 23 bilhões de reais que restaram nas contas dos fundos de saúde de estados, municípios e Distrito Federal no fim de 2020. Esse valor pode complementar e fazer justiça, deputada Carmen, aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, que é mais de 1 milhão de profissionais e auxiliares de enfermagem que hoje precisam desse recurso. Estamos tomando uma primeira medida que não traz nenhum impacto fiscal. São recursos que já estão nos estados, já estão nos municípios e nós vamos apenas permitir, com essa medida que nós estamos tomando hoje aqui no Senado Federal, que esses recursos possam ter outra destinação diferente da que foram transferidas pelo governo federal aos estados e os municípios, para que os entes subnacionais, estados e municípios, possam ter um reforço de caixa para fazer face, neste primeiro momento, a esse aumento de despesa que nós reconhecemos. E estamos colocando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o prazo para até 31 de dezembro de 2023. Então, nós sabemos que isso aqui não atende aos hospitais privados, não atende aos filantrópicos e às santas casas. Embora haja um argumento de que os municípios e os estados, tendo mais recursos, eles possam fazer face às despesas das santas casas que têm convênios com os estados e com os municípios. Nós queremos ver a lei cumprida. Essa suspensão temporária por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal é tão somente para que busquemos a solução da fonte
de custeio, que é exatamente o que fazemos aqui hoje. Um dos itens que sustentam essa solução é justamente esse PLP 44, de autoria do senador Luiz Carlos Reins, relatado pelo senador Marcelo Castro, que toca sobretudo aos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios pede muito por esse projeto, diversos prefeitos do Brasil afora também pedem, sem prejuízo de outras medidas que serão tomadas, inclusive nesta semana, com um projeto de lei relativamente à repatriação de recursos internacionais estrangeiros que podem gerar receita substancial e passível de constituir a fonte de custeio imediata para a fixação do piso nacional da enfermagem. Outra proposta aprovada pelos senadores foi a medida provisória que estende o prazo para que servidores públicos possam aderir à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. A proposta estende até 30 de novembro o prazo de migração dos servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. A medida provisória foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto e perderia a validade nesta quarta-feira, 5 de outubro. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. A estimativa do governo era de que nesta nova oportunidade, cerca de 292 mil servidores poderiam optar pela Previdência Complementar. Até a presente data, transcorrida a metade do prazo previsto na atual janela, só houve a efetiva migração de cerca de 1.100 servidores, o que corresponde a 0,37%, Brasil, dos servidores elegíveis. Ademais, nem todos aqueles que migram de regime aderem aos planos de previdência oferecidos pela FUNPRESP. Até o momento, cerca de 70% dos servidores migrados tornaram-se participantes ativos normais da FUNPRESP e, portanto, somente esses trazem impacto na despesa primária da União, na qualidade de patrocinador dos planos das entidades fechadas de previdência complementar. A adesão ao regime complementar é irrevogável, ou seja, o servidor não poderá mais voltar ao regime anterior. Para quem decidir migrar até novembro, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. A partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. O texto também transforma a FUNPRESP em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa mudança é o fim do limite de remuneração dos dirigentes da fundação. A retirada da natureza pública vai significar é que poderão ser ofertados ou autoestabelecidos super salários de diretores e gerentes da fundação, que poderão agora chegar a R$ 82 mil por mês, em inobservância ao teto remuneratório da administração pública, porque não farão mais parte da administração pública. Então ficarão liberados, não tem mais teto. Conselheiros e dirigentes obrigatoriamente precisam ser participantes da FUNPRESP. Favorece na gestão competitiva, profissional, técnica e meritocrática, pois atrai servidores participantes da FUNPRESP com currículos robustos para contribuir com o quadro gestor das entidades. Rígido processo seletivo para a contratação de dirigentes e gestores entre os participantes, entre eles mesmos. Governança exercida por conselho deliberativo, composto obrigatoriamente por participantes eleitos e indicados. FUNPRESP sem finalidade lucrativa e financiadas com recursos dos participantes por meio de pagamento de taxas decrescentes e competitivas com as contribuições, com autonomia administrativa, financeira e gerencial da União. Durante a sessão plenária dessa terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou as senadoras Soraya Tronic, Simone Tebet e Mara Gabrilli por terem concorrido à presidência e vice-presidência da República. Pacheco também destacou a atuação da Justiça Eleitoral durante o pleito.
Meus cumprimentos pela campanha eleitoral que fizeram, pelas propostas que apresentaram, pela firmeza com que se apresentaram para o povo brasileiro e, pelo menos a esta presidência, foi motivo de orgulho a participação de ambas nas eleições deste ano. Aos senadores que não renovaram seus mandatos, seja por opção de não terem disputado, ou seja pelo não êxito nas urnas, nossa especial saudação, naturalmente que no mandato que cumpriram e estão cumprindo, contribuíram muito para os seus respectivos estados e para o Brasil. Aos novos senadores que foram eleitos nessa eleição do 2 de outubro, a nossa manifestação de parabéns, de congratulações, de muito boas-vindas ao Senado Federal na próxima legislatura. Também um registro especial de homenagens, de cumprimentos à Justiça Eleitoral brasileira, não só ao Tribunal Superior Eleitoral, através de seus ministros, mas também a todos os juízes eleitorais que compõem os 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil, os servidores da Justiça Eleitoral, os muitos mesários que tiveram um papel muito importante também de assegurar o transcurso das eleições dentro da normalidade. Aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, no dia das eleições, pacíficas, obviamente com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira. Portanto, esse registro também à Justiça Eleitoral, nossas homenagens. E, igualmente, aos candidatos que foram para o segundo turno, que possam se desincumbir da melhor forma possível nessa segunda fase das eleições, nessas eleições de segundo turno, apresentando suas propostas, pregando a paz, pregando a civilidade, buscando o convencimento a partir das ideias. É o que esta presidência deseja a todos os candidatos de segundo turno nos estados e também aos dois candidatos a presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que possam contribuir para a afirmação e para o êxito pleno da nossa democracia nas eleições de segundo turno, no dia 30 de outubro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com quase 2.600.000 votos, ou 44% do total. Ele falou com exclusividade à TV Senado sobre a vitória nas urnas. Para mim, após 46 anos de serviço ao Exército Brasileiro, indo de cadete a general de Exército, ocupando postos de extrema relevância, e depois, tendo sido vice-presidente da República, o Senado me pareceu o caminho ideal, por representar a federação, por representar o equilíbrio e por representar uma casa onde os seus integrantes já tiveram outras experiências marcantes da vida. Ao longo desse período da minha vida toda, eu fui entendendo as características da política, a grandeza da política, sempre como a arte de negociar, sempre como a arte de buscar a melhor solução. E, ao longo da nossa campanha, eu procurei sempre deixar claro que no momento que o país vive, nós precisamos de lideranças que sejam reformistas, porque uma das minhas visões é que temos que avançar nas reformas tributária, administrativa e outras, fundamentais para retirarmos o nosso país dessa armadilha da renda média que estamos presos desde os anos 80 do século passado e, consequentemente, gerarmos mais emprego e renda para a nossa população. Tenho a expectativa de trabalhar junto, porque uma andorinha só não faz verão, construindo as maiorias necessárias para os avanços que o nosso país e, em particular, o meu estado, o Rio Grande do Sul, precisa. Assim, olho para frente com o máximo de entusiasmo, me sentindo quase como um tenente de novo, pelos desafios que teremos pela frente, os desafios que terão que ser enfrentados. Outros 5 senadores eleitos deram depoimentos ao Senado Notícias sobre o mandato que começa em 2023. O ex-presidente do Senado, reeleito pelo Amapá, Davi Alcolumbre, e os novos senadores Alan Rick, do Acre, Renan Filho, de Alagoas, Tereza Leitão, de Pernambuco e professora Dorinha, do Tocantins.
A minha principal pauta, e que eu sou muito conhecida na área da educação, fui relatora do Fundeb e tratei de matérias muito importantes nesta área. Mas isso sempre direcionou também o meu trabalho para a área da saúde, na área social e da segurança pública. São projetos importantes, financiamento, apoio no âmbito do meu estado, com recursos no combate à violência contra a mulher, à prostituição infantil, o fortalecimento da educação profissional e da formação. A pauta das mulheres sempre me acompanhou nas minhas eleições e nos meus 5 mandatos de deputada. Nós sabemos que a nossa presença ainda é muito inferior ao que significamos e representamos na sociedade, tanto nos espaços legislativos, onde se decide a vida do povo, onde se aprovam leis para melhorar a vida do povo, quanto em outras instâncias de poder e de decisões importantes para o nosso país. O Senado Federal tem uma agenda de desafios importantes à sua frente. Nós precisamos reunificar, pacificar o país que hoje vive uma divisão extremamente prejudicial. Eu quero iniciar essa missão com foco no fortalecimento da democracia, da ciência, na defesa dos direitos dos brasileiros que precisam mais e estão sofrendo nesse momento com o aumento da fome, as dificuldades do mercado de trabalho. Precisamos melhorar esse ambiente de geração de emprego no país, precisamos avançar muito nessa política escolar do Brasil, política educacional do país, fortalecer o 5º eixo, a educação técnica profissionalizante. Precisamos trabalhar para que a revalidação dos diplomas médicos de brasileiros formados no exterior seja um avanço, porque sou presidente dessa frente parlamentar mista no Congresso e precisamos cada vez mais padronizar esse processo e fazê-lo mais transparente. Precisamos avançar na legislação ambiental. Há muitas reservas no Brasil que precisam ver seus limites revistos, ter seus limites revistos. Compromisso de fazer um novo mandato, um mandato focado na diminuição das desigualdades sociais, um olhar social para a saúde pública do Amapá, sem descuidar das outras áreas, mas tendo a certeza absoluta que nós precisamos fazer do Amapá o estado que todos merecemos. O processo de desenvolvimento econômico do Amapá começa agora. Mais uma missão: gerarmos emprego, gerarmos renda e melhorarmos o ambiente para a gente poder ter um estado mais justo, com menos desigualdade e com mais felicidade. Vamos então conhecer um pouco mais de 5 desses 27 senadores eleitos. É o nosso terceiro quadro com perfis dos novos representantes dos estados no Congresso que vamos exibir durante esta semana. Wellington Fagundes continuou a compor a bancada do Mato Grosso. Filiado ao Partido Liberal, tem 65 anos. Foi eleito com 63,54% dos votos. Formado em medicina veterinária, atualmente é senador. Já exerceu o cargo de deputado federal. Também foi secretário de Planejamento. O primeiro suplente é Mauro Carvalho, do União, e a segunda suplente, Rosana Martinelli, do PL. Tereza Cristina vai compor a bancada de Mato Grosso do Sul. Filiado ao Partido Progressista, tem 68 anos. Foi eleita com 60,85% dos votos. É formada em engenharia agrônoma. Atualmente é deputada federal. Já exerceu os cargos de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e secretária estadual de Produção. Também dirigiu a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. Terá como suplentes Tenente Portela, do Partido Liberal, e Paulo Salomão, do Partido Progressista. Cleitinho vai compor a bancada de Minas Gerais. Filiado ao PSC, tem 40 anos. Foi eleito com 41,52% dos votos. Já exerceu o cargo de deputado estadual. Terá como suplente Alex Diniz e Vander de Souza, ambos do PSC. Beto Faro vai compor a bancada do Pará. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem 53 anos. Foi eleito com 42,55% dos votos. Atualmente, exerce a função de deputado federal. Josenir, do Partido dos Trabalhadores, será a primeira suplente. Leni Campelo, do PCdoB, a segunda suplente. Efraim Filho vai compor a bancada da Paraíba. Filiado à União, tem 43 anos. Foi eleito com 30,82% dos votos. Formado em Direito, está no 4º mandato de deputado federal.
Terá como suplentes André Amaral, do PROS, e Eric Marinho, do União. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou nesta terça-feira um requerimento para ouvir o presidente do INSS. O objetivo é ter explicações sobre a fila de espera para a concessão de benefícios. O colegiado também aprovou outros pedidos. O INSS já conta com mais de 1,8 milhão de pedidos de novos benefícios na fila de espera. Cerca de 500 mil segurados na fila são pessoas com deficiência que buscam o benefício de prestação continuada. O órgão recebe cerca de 800 mil novos pedidos por mês, que incluem perícias, agendamentos e outros serviços. Mas tem sido analisados cerca de 700 mil benefícios a cada 30 dias, o que gera longas filas de espera. A comissão pretende ouvir o presidente do Instituto, Guilherme Serrano, sobre o assunto. É um requerimento de extrema importância, importante, já que é inaceitável o que está ocorrendo no INSS nos dias de hoje. Um desrespeito principalmente com uma população idosa que não merece isso. Outro requerimento aprovado prevê a realização de audiência pública para tratar do julgamento das supostas irregularidades com viagens e diárias de membros da Força Tarefa da Lava Jato. Nós aqui, nessa oportunidade, chamando o doutor Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, que tem aí, está à frente desse julgamento, que pede o ressarcimento, acredite se quiser, né, de diárias de quem conseguiu recuperar 22 bilhões de reais para o Brasil, para os brasileiros. Ele vai agora, tem que responder sobre diária para fazer o trabalho dele, e sobre passagem aérea. É piada isso, né? Isso é um desrespeito. O Congresso inicia a agenda especial em alusão à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher, da Procuradora Especial da Mulher, senadora Leila Barros, do senador Nelsinho Trade e do deputado Zacarias Calil. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres. Perde apenas para o câncer de pele. E é também a maior causa de morte feminina, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Desde 2008, todos os anos, no mês de outubro, o Congresso Nacional ilumina de rosa as suas cúpulas para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce como forma de aumentar as chances de cura do câncer de mama. Câmara e Senado também prepararam uma extensa programação de atividades durante esse mês de outubro. Entre os dias 3 e 7 de outubro, trabalhadoras terceirizadas do Senado acima de 50 anos e que não fizeram exames de mamografia nos últimos 12 meses poderão realizar exames de mamografia na carreta do SESC-DF, localizada no estacionamento do Senado. No dia 5, a partir das 7 horas da noite, serão projetadas imagens no prédio do Congresso Nacional de fotografias de mulheres mastectomizadas, de dados estatísticos sobre o câncer de mama e frases de conscientização sobre a doença. No dia 10, será inaugurada, a partir das 2 da tarde, a exposição Recomeçar, Amor, I Love You. Ainda no dia 10, às 5h30 da tarde, acontece o lançamento da campanha Outubro Rosa na luta contra o câncer de mama no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. No dia 11, a partir das 9h30 da manhã, a Câmara dos Deputados fará o seminário Desafios e Possibilidades para o Câncer de Mama no Brasil. De 18 a 20 de outubro, cortes de cabelo serão realizados por salões parceiros do Senado gratuitamente. E esse ano, o agendamento pode ser feito pelo site corte-solidario.glideapp.io. No dia 19, a partir das 9h30 da manhã, também na Câmara dos Deputados, acontece o debate A Saúde da Mulher e o Câncer de Mama pós-pandemia, além do lançamento da cartilha Saúde da Mulher. E durante todo o mês, a Liga do Bem, que é um grupo de voluntários composto por servidores e colaboradores do Senado, receberá doações de bandanas, turbantes, tiaras, bonés, lenços para mulheres e crianças com câncer, que serão entregues para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Hospital da Criança de Brasília. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.